Nunca pensei que o dia em que o meu marido abrisse a boca para falar comigo, seria para me mandar embora da nossa própria casa. Ele olhou-me com uma frieza que não reconheci. Os meus pais vão mudar-se para cá. É melhor voltares para a casa dos teus pais. Disse isto sem levantar a voz, como quem fala de um assunto qualquer. Por um segundo, achei que estava a brincar. Mas o olhar dele vazio, distante, não deixava espaço para dúvidas. Tens algum problema com isso? Não discutas comigo. Se tiveres, podemos divorciar-nos agora mesmo. Essas palavras ficaram a ecoar dentro de mim como um trovão. Divorciar-se? Era assim tão simples para ele? Depois de tudo o que passamos? Senti o estômago apertar-se. A sala, que eu mesma decorei, parecia mais pequena. O ar tornou-se pesado. Olhei à minha volta as cortinas que escolhi, o sofá que paguei, o quadro que compramos no nosso primeiro aniversário. Tudo aquilo tinha sido fruto do meu esforço, das minhas horas extras, dos 800 euros, que eu pagava todos os meses para manter aquele lar de pé. E, mesmo assim, era eu quem devia sair. Robert, estás a ouvir? O que estás a dizer? Perguntei, com a voz a tremer. Ele não respondeu. Apenas cruzou os braços e desviou o olhar, como se já tivesse decidido o meu destino. Houve um tempo em que a voz dele era o som mais reconfortante do meu dia. Agora cada palavra era uma lâmina que me cortava por dentro. O silêncio entre nós tornou-se insuportável. Sai desta casa agora. Os meus pais não vão sentir-se bem se estiveres aqui. Aquela frase "não vão sentir-se bem" ressoou dentro de mim com uma mistura de raiva e incredulidade. Desde quando é que eu era o problema? Desde quando é que o homem que prometeu proteger-me se tornou o primeiro a empurrar-me para fora da porta? Mas naquele momento, não chorei. Não gritei. Apenas respirei fundo e disse calmamente: Está bem. Vou levar todas as minhas coisas comigo. And first thing, in the knock of it. Ele pareceu aliviado. Até feliz. Ótimo, então faz isso. Saiu da sala sem olhar para trás. E eu fiquei ali, parada, com as lágrimas a arderem nos olhos, tentando perceber em que momento o amor se transformou em algo tão cruel. Naquela noite, sentei-me no chão e comecei a anotar o que era meu móvel por móvel, lembrança por lembrança. Se eu tinha de sair, sairia com a cabeça erguida e com tudo que o meu suor pagou. Enquanto o som distante de um relógio enchia o silêncio, uma ideia começou a crescer dentro de mim. Talvez aquela não fosse uma expulsão. Talvez fosse o início da minha libertação. Ele pensa que está a livrar-se de mim, mas ele vai perder tudo. E foi aí, entre a dor e a raiva, que a memória do nosso começo me veio à mente. A voz dele, o primeiro olhar, o encanto que me cegou. E é por aí que a verdadeira história começa. Porque antes de me destruir, Robert fez-me acreditar no amor mais doce que já conheci. Antes de tudo ruir, houve um tempo em que o mundo parecia feito de luz. E no centro dessa luz estava Robert. Conhecemo-nos através de amigos em comum. Eu tinha acabado de me formar na universidade, cheia de sonhos e curiosidade pelo futuro. Ele 5 anos mais velho, voz profunda, olhar sereno, parecia um homem que sabia o que queria. E naquele momento, o que ele queria parecia ser eu. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que o ouvi falar. Aquela voz não era apenas bonita. Tinha um peso, uma calma que fazia o resto do mundo desaparecer. Enquanto ele falava sobre o desejo de ser locutor de rádio, eu imaginava como seria acordar todos os dias com aquele som ao meu lado. Sabes, Emily, a voz é uma ponte. Quando alguém te ouve, acredita que te conhece. Na altura, acreditei que o conhecia também. Os nossos primeiros encontros foram simples cafés longos, caminhadas sem pressa, risadas que enchiam o ar. Robert parecia sempre atento, encantador. Era o tipo de homem que te fazia sentir especial só por te ouvir. E eu, ingênua e apaixonada, confundia atenção com amor verdadeiro. A minha melhor amiga, Ashley, desconfiava. Ele é mais velho, Emily. Tens a certeza de que estão na mesma fase da vida? Sorry, eu respondi. 5 anos não é nada. O que importa é o que sentimos. It is their leader. Mas agora percebo. Ela via o que eu não via. Não era apenas diferença de idade. Era diferença de intenções.
Com o tempo, Robert começou a insinuar uma pressa que eu não compreendia. Falava de casamento como quem fala de um plano de carreira, de um investimento emocional. E eu confundi essa segurança com maturidade. Quando ele me pediu em casamento, não houve lágrimas, nem surpresas, apenas um sim, dito entre um café e um silêncio confortável. Achei que a estabilidade era amor. Achei que um homem seguro era sinônimo de paz. Mas o tempo mostrou-me o contrário. Quando conheci os pais dele, percebi o primeiro sinal. Roupas caras demais, joias exageradas, sorrisos forçados. Pareciam mais preocupados em parecer ricos do que em ser gentis. A mãe dele olhou para mim dos pés à cabeça e disse com desdém: "Esperava alguém mais elegante." Robert riu nervosamente, mas não me defendeu. Foi nesse instante breve e silencioso que algo dentro de mim se partiu pela primeira vez. Mas, como todas as mulheres que amam, eu calei a dor. Convenci-me de que era apenas um deslize, que o amor verdadeiro superava tudo. Casamo-nos. E nos primeiros meses, o que antes era brilho, virou rotina. Robert falava cada vez menos. Sorria cada vez menos. O homem que dizia que a voz era a ponte entre as almas, começou a levantar muros entre nós. O sonho dele de ser locutor passou a ser uma obsessão. Aceitava trabalhos temporários, gastava tudo em cursos e equipamentos. E enquanto ele perseguia o som perfeito, eu mantinha o silêncio da casa, pagando todas as contas sozinha. Eu pensava que o amor era dar. Mas aprendi tarde demais que, quando só um dá, o outro deixa de respeitar. A voz dele, que antes me fazia sonhar, agora soava fria, distante, embriagada. E aos poucos, percebi que o tom carinhoso que um dia me conquistou já não era para mim. Aquele passado dourado que tanto guardei não passava de uma ilusão cuidadosamente ensaiada. E foi nesse ponto, entre a lembrança e o desengano, que percebi o silêncio a crescer. O silêncio que viria a engolir tudo. E quando o amor morre, não é com gritos. É com o som gelado de um silêncio que ninguém quer ouvir. Há mortes que não têm funerais. O amor, por exemplo, morre em silêncio. E foi assim que o meu morreu devagar, sem ninguém notar, entre quatro paredes que já não sabiam o que era calor. Nos primeiros meses depois do casamento, eu ainda tentava. Preparava o jantar, acendia velas. Esperava por ele com o coração inquieto, como se um gesto simples pudesse reacender algo. Mas Robert chegava tarde, cheirando a álcool e a cansaço. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele respondia com um simples: "Estou. Não te preocupes tanto." Mas eu preocupava-me, porque sabia pelo som da sua voz que o "estou bem" era uma mentira cansada. As conversas entre nós começaram a desaparecer, substituídas por um ruído estranho. O som do nada. Ele já não dizia bom dia. Já não perguntava como tinha corrido meu trabalho. Às vezes, passávamos o jantar inteiro sem trocar uma única palavra. E eu tentava preencher o silêncio com sorrisos forçados, como quem tapa um buraco com as próprias mãos. "Quando é que deixamos de ser nós?" perguntei uma noite baixinho, quase com medo da resposta. Ele levantou os olhos do telemóvel e disse: "Frio. Tu pensas demais." Essa frase doeu mais do que qualquer grito. Foi ali que percebi: quando alguém deixa de te ver, não há gesto que te salve. Com o passar dos meses, o silêncio dele tornou-se gelo. Robert começou a dormir em outro quarto, para não me acordar com barulho. Parou de me chamar pelo nome. Eu já não era Emily. Era apenas tu. Cada vez que tentava conversar, ele desviava o olhar, como se falar comigo fosse um fardo. Houve uma noite em que o ouvia murmurar no telefone, a voz baixa, urgente: "Não, ela não sabe de nada ainda." O coração bateu-me no peito como se quisesse sair. Quem era ela? E o que era esse nada? Passei a noite acordada, deitada num vazio que cheirava à distância. E pela primeira vez, senti medo do homem que dormia na outra divisão. A casa tornou-se um labirinto de silêncio e portas fechadas. Cada ruído parecia um lembrete de que algo se tinha perdido para sempre. E a solidão. Essa tornou-se minha companheira diária. Mas o destino, ou talvez o universo, tem uma forma cruel de nos mostrar a verdade.
Numa manhã de inverno, enquanto bebia café e tentava ignorar o vazio, recebi uma chamada. Era Ashley. A voz dela tremia. Emily, preciso falar contigo. Aconteceu algo estranho. Mal sabia eu que aquela conversa seria o início da revelação mais perturbadora da minha vida. Porque às vezes, o silêncio não é apenas ausência de palavras, é o prelúdio do horror que está prestes a ser revelado. A voz de Ashley tremia do outro lado da linha. Emily, acho que alguém me está a seguir. As palavras dela caíram como um balde de água fria. Ashley nunca foi o tipo de pessoa paranoica, era calma, racional, sempre com um sorriso pronto. Mas naquela manhã, a voz dela não tinha sorriso nenhum. Encontrei-me com ela num café discreto, perto do trabalho. Escolhi uma mesa no canto, virada para a porta. Os olhos dela varriam o ambiente, como quem procura um fantasma. Desde há semanas, sinto que há alguém a observar-me. Quando saio do trabalho, há um carro parado sempre no mesmo lugar. Já falei com a polícia, mas como nunca houve contacto direto, não fazem nada. Olhei-a, assustada. E achas que te seguem por quê? Ela encolheu os ombros, o olhar perdido na chávena de chá. Não sei. Só sei que é um homem. Sinto isso. E o pior é que o vi perto do meu prédio ontem à noite. O meu coração apertou. Ashley era a minha melhor amiga, a pessoa que sempre me amparou nas minhas dúvidas sobre o casamento. Não podia deixá-la passar por aquilo sozinha. Prometi ajudá-la a descobrir quem era o tal perseguidor. E, numa noite fria, esperei com ela, no estacionamento subterrâneo, onde o carro costumava aparecer. As luzes piscavam fracas. O ar cheirava a metal e medo. E então, vi um vulto parado à distância, meio escondido atrás de uma coluna. Reconheci a postura, antes mesmo de ver o rosto. O modo como cruzava os braços, o ligeiro inclinar da cabeça. Não podia ser. Mas era. Robert, o homem que dormia na minha casa, que dizia trabalhar até tarde, estava ali no escuro a observar a minha melhor amiga. O tempo parou. O sangue gelou-me nas veias. Por um instante, não senti o corpo apenas uma dor seca, que vinha de dentro, de um lugar onde o amor costumava morar. Ele sorriu. Um sorriso frio, distorcido. Não era o sorriso do homem que eu amei. Era algo vazio, doentio. Agarrei o braço de Ashley e sussurrei. Vamos embora. Agora. No carro. Ela tremia. Viste como era? Como era, Emily? Engoli em seco. As palavras não saíam. Como podia dizer-lhe que o homem que a aterrorizava era o meu marido? Nessa noite, fiquei sentada na sala, com as mãos a tremer. O relógio marcava meia-noite. Robert ainda não tinha voltado. Quando finalmente entrou, fingiu normalidade, tirou os sapatos e perguntou casualmente: Ainda acordada? Olhei-o nos olhos. Por um momento, desejei não saber a verdade, que fosse tudo um erro, uma confusão. Mas a imagem dele no estacionamento não saía da minha cabeça. Trabalhaste até tarde outra vez? Perguntei. Ele hesitou por meio segundo. Depois, forçou um sorriso. Sim. Um terno longo. Boa noite. E foi pro quarto, sem olhar para trás. Foi ali que percebi. O homem que dormia ao meu lado já não era meu marido. Era um estranho. Um estranho, perigoso. Durante dias, vivi num estado de medo e repulsa, mas também de clareza. O amor que restava, sei que restava, morreu naquela garagem. E no lugar dele, nasceu algo novo. Coragem. Coragem para pôr fim ao pesadelo. Coragem para libertar-me. Ele pensou que podia controlar tudo, mas subestimou a força de uma mulher que já não tem nada a perder. Na manhã seguinte, Robert apareceu na cozinha com um ar sério, como se nada tivesse acontecido. Mas o olhar dele duro, calculado, denunciava o que estava por vir. Enquanto mexia o café, disse com naturalidade: Os meus pais vão mudar-se para cá. Por isso tens de voltar para a casa dos teus pais. Por um instante, o mundo pareceu desabar. Ele falava como quem decide o destino de uma empregada, não da esposa. E quando viu que eu não respondia, completou com uma calma cortante: Se tiveres um problema com isso, podemos divorciar-nos agora mesmo. Divorciar-se. Tão fácil, tão leve na boca dele,
como se o nosso casamento fosse apenas um contrato mal assinado. Olhei-o em silêncio. Não valia a pena discutir. Porque naquele momento, percebi algo que nunca tinha visto com tanta clareza. Ele já não me via como mulher, via-me como obstáculo. E se ele queria expulsar-me, eu sairia. Mas não sairia de mãos vazias. Está bem, Robert. Vou levar tudo que é meu. Ele pareceu surpreso, talvez até satisfeito, achando que eu estava a ceder, mas mal sabia ele o que eu planeava. Assim que ele saiu, liguei para uma loja de revenda de móveis e eletrodomésticos. Expliquei que precisava vender tudo rapidamente. No dia seguinte, chegaram com uma carrinha. Quando começaram a avaliar as peças sofá, mesa, televisão, máquina de lavar, senti uma estranha sensação de libertação. Cada objeto que saía de casa era como um peso que eu deixava para trás. Robert entrou bem a meio da operação. O espanto estampado no rosto dele era quase cômico. O que estás a fazer? Os meus pais vão viver aqui. Precisamos disto. Respirei fundo, olhei-o nos olhos e respondi com a calma que só a raiva controlada conhece. Tudo isto foi comprado com o meu dinheiro, com o que eu ganhei. Tu mesmo disseste que estavas falido por causa das tuas aulas de locução. Então, agora ficas com o vazio que criaste. Ele tentou agarrar-me pelo braço, mas desviei-me. Não toques em mim, Robert. A tua voz já não me engana. O rosto dele ficou pálido. Depois, tentou recuperar a pose. Pensas que falar de dinheiro me vai fazer mudar de ideia? Eu já encontrei alguém melhor. Uma mulher rica. O nome não foi dito, mas eu sabia. Sabia que ele falava de Ashley, a mesma mulher que ele perseguia nas sombras. Convencido de que o dinheiro dela seria a sua salvação. Senti uma mistura amarga de pena e nojo. Tu não percebes, pois não? Ela tem alguém. Alguém que a ama de verdade. E tu? Tu só sabes perseguir o que não consegues ser. Não. Ele ficou em silêncio. E por um breve instante, vi lágrimas nos olhos dele. Mas já era tarde demais. A compaixão morreu no dia em que me mentiste. Agora só me resta a liberdade. Quando os trabalhadores terminaram de carregar o último móvel, entregaram-me o dinheiro. Assinei o recibo e virei-me para ele. Divórcio já está a ser tratado. Qualquer coisa. Fala com meu advogado. This is very front. And haven't very from the brawl. Depois saí, com a cabeça erguida, o coração partido, e uma paz que há muito não sentia. Atrás de mim, ouvi a voz dele, trêmula, quase infantil. Emily, espera. O que vai ser de mim? Mas eu não olhei para trás. Porque às vezes, a vingança mais fria não é gritar, nem destruir. É partir em silêncio. E deixar o outro enfrentar o eco do vazio que criou. E foi só quando a porta se fechou atrás de mim que percebi. O fim não era uma derrota. Era o primeiro passo da minha libertação. Leave. A porta fechou-se atrás de mim com um estalo seco. Durante alguns segundos, fiquei ali parada, com as chaves ainda na mão, a ouvir o silêncio que deixei para trás. Era o mesmo silêncio que me sufocara durante meses, mas pela primeira vez, ele soava diferente. Não era vazio, era a liberdade. Levei comigo apenas 2 malas. Uma com roupa, outra com lembranças. Fotografias, cartas, pequenos objetos, que já não doíam, apenas me lembravam de quem eu tinha sido. Cheguei à casa dos meus pais exausta, mas inteira. A minha mãe abriu a porta, e ao ver-me, não perguntou nada. Apenas me abraçou. E nesse abraço, algo dentro de mim finalmente se partiu. O medo, a culpa, o peso de anos de silêncio. Estás em casa, filha. Já passou. Mas não tinha passado. Ainda não. As noites seguintes foram longas. Sonhava com a voz dele, com o riso que me enganou, com o olhar vazio que me mandou embora. Acordava com o coração acelerado, com a sensação de ainda estar presa. Mas pouco a pouco, cada respiração voltava a ser minha. Comecei a trabalhar num novo emprego. Não era glamuroso, mas era meu. Pela primeira vez, o dinheiro que ganhava não servia para sustentar o sonho de ninguém. Era para mim, para o meu recomeço. Inscrevi-me num curso de arte, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Pintei o primeiro quadro num sábado chuvoso. Era simples, azul e cinza, mas quando olhei para ele, percebi que retratava exatamente o que sentia. Tristeza,
e liberdade misturadas. Numa tarde, o telefone tocou. Era Ashley. Emily. Vou casar. Quero que estejas comigo. O convite dela não era apenas um gesto de amizade, era uma cicatriz a fechar-se. No casamento, via sorrir ao lado do homem que sempre a amou. Enquanto os dois dançavam, senti algo que há muito não sentia. Felicidade genuína, sem inveja, sem dor. Aproximei-me, abracei-a e sussurrei. Obrigada por me ajudares a ver o que eu não queria ver. À saída da igreja, o vento frio bateu-me no rosto. Fechei os olhos. Pela primeira vez, o frio não doía. Era apenas um lembrete de que eu ainda estava viva. Soube mais tarde que Robert trabalhava agora na empresa do tio, um emprego rígido, longe dos microfones e das ilusões. Os pais dele, que sonhavam com luxo, acabaram por mudar-se para um pequeno apartamento. O destino, às vezes, é mais justo do que a vingança. Eu finalmente deixei de ter medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não ser suficiente. Medo de começar de novo. Hoje, quando me olho ao espelho, já não vejo a mulher que pedia para ser amada. Vejo uma mulher que aprendeu a amar-se. O amor verdadeiro não é aquele que te prende. É o que te liberta. E às vezes, partir não é o fim. É o primeiro passo para voltares a ti mesma.